Olá pessoal do nono ano, espero que vocês e toda a sua família esteja bem. Estamos morrendo de saudade. Eu, professor Carlos e a professora Toninha, estamos fazendo tudo o que for possível para que tenhamos sucesso nas aulas à distância, ok? Nessa sequência didática, iremos fazer uma sistematização do conteúdo unidades de medida. Preste atenção, nós fizemos uma atividade de referência a esse tópico, mas podemos observar que houve muitas dúvidas para aqueles que fizeram. Muitos devolveram após a divulgação do gabarito os espertinhos, sem contar os que não fizeram. Vamos tentar entender. As unidades de medida são usadas para padronizar informações, ou seja, em qualquer situação, elas são compreendidas da mesma forma. Há vários tipos de medidas, entre elas, as unidades de medida de comprimento, que é considerada oficial pelo SI, que é o metro. Essa medida apresenta os seus múltiplos. Quais são os seus múltiplos? É o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Um decâmetro equivale a 10 metros. Um hectômetro, 100 metros. Um quilômetro, 1000 metros. Um decâmetro, na potência de base 10, é 1 vezes 10 a primeira. Um hectômetro é 1 vezes 10 elevado à segunda potência. E um quilômetro é 1 vezes 10 elevado à terceira. Quando a gente fala de múltiplos, são as medidas maiores que o metro. Os submúltiplos do metro quais são? Decímetro, centímetro e o milímetro. Um decímetro é 1/10 do metro, um centímetro é 1/100º do metro, um milímetro é 1/1000º do metro. Na notação científica, a potência de base 10, 1 vezes 10 elevado a menos 1 é 1 decímetro. 1 centímetro é 1 vezes 10 elevado a menos 2. E 1 milímetro é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Exemplos. Observe que nós trocamos a potência de base 10 usada em M pelo prefixo letra ou letras que vêm antes do M, por exemplo. R$ 2.980 metros, escrito na forma de base 10, potência de base 10 é 2,98 vezes 10 à terceira. Trocamos o 10 à terceira pelo prefixo K, ou seja, 2,98 quilômetros. Outro exemplo de submúltiplo, 0,059. Pode ser escrito como 5,9 vezes 10 a menos 2. Trocamos o 10 a menos 2 pelo prefixo C. Existem, além dessas, outros múltiplos e submúltiplos do metro, cuja tabela vocês viram, e tem na quarta atividade recebida. Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes distâncias, enquanto os submúltiplos para medir pequenas distâncias. E para medir pequenas coisas, medidas milimétricas, em que exige precisão, utilizamos o micrômetro. Veja só, esse aparelho aí que faz essa medida precisa, né? E quais são essas unidades de medida para medidas milimétricas? Nós temos o micron e o angstrom. Um micron equivale a 1 vezes 10 a menos 6, e um angstrom equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 10. Medidas astronômicas, quando falamos de distância percorrida pelo ano-luz em um ano. Aí a imagem da galáxia, um exemplo aí da distância da Lua, da Terra, do Sol, ok? Medidas distantes, astronômicas, né? Então nós temos aí o ano-luz, que equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 12ª quilômetros. Vamos pegar agora esse quilômetros aí, o prefixo K, né? Que é vezes 10 a terceira, fica como? 9,5 vezes 10 elevado a 12 mais 3, porque estamos utilizando a propriedade da potência, que é quando multiplica a potência de mesma base, somos expoentes. Finalizando aí, 9,5 vezes 10 elevado a 15ª. Naquela tabela lá que nós vimos anteriormente, 10 elevado a 15ª equivale a petâmetros. Curiosidades, nós temos aí outras medidas de distância, o que é o pé, a polegada, a jarda, a milha terrestre e a milha marítima.
Vamos fazer exercícios agora sobre esse assunto, né? Que é unidades de comprimento. Vocês têm aí a nossa sala de aula para tirar e sanar todas as suas dúvidas. Depois disso, vamos falar de unidades de medida em informática, né? Muito atual esse assunto, é muito importante saber, ok? Nós temos aí nessa tabela aí as unidades. Quais são? O bit, que é a unidade básica, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e ottabyte, ok? Exemplo. Quantos bytes a 1 gigabyte? 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. Só que 1 megabyte é 1024 kilobytes. Então, 1 gigabyte é 1024 vezes 1024 kilobytes. Só que 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. Então, 1 gigabyte é 1024 vezes 1024 vezes 1024. Podemos então dizer que 1 gigabyte é igual a 2 elevado a décima vezes 2 elevado a décima vezes 2 elevado a décima, que é igual a 2 elevado a 10 mais 10 mais 10, que chega a 2 elevado a 30. Tudo bem? Para finalizar então a nossa aula, vamos praticar exercícios sobre esse assunto, que é as unidades em informática. Estamos aguardando vocês para a próxima sequência didática. Até mais! Tchau, tchau!